Vamos começar a nossa aula de história. Venha comigo! Na aula anterior, nós estudamos sobre a memória pessoal e familiar. Isso mesmo. Hoje, nós iremos estudar a cidade e a sua memória. Abra seu livro na página 62, Lugares de Memória da Cidade. A cidade também tem seus lugares de memória, sim. O tempo passa, a cidade vai crescendo e muitas coisas vão acontecendo. As pessoas ocupam antigos e novos espaços. Novas construções são feitas, novos costumes se estabelecem e a cultura vai sendo transformada. Aqui nessa página, você tem uma atividade onde você vai localizar em sua cidade algum objeto, um monumento ou um prédio antigo que você possa considerar uma memória. Isso mesmo. Você pode tirar foto, pode desenhar e, se for foto, imagem, você vai colar no espaço que está aí no seu livro. Capriche! Apesar das mudanças, algumas coisas são conservadas, como, por exemplo, prédios antigos, ruas, monumentos, praças, automóveis, objetos, entre outros. Observe a imagem que está aí na sua tela. Ela é a Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz. Ela foi construída entre 1876 e 1893. Localiza-se no centro de Curitiba, junto a prédios mais recentes e modernos, como você pode observar. Nós podemos considerá-la como uma memória da cidade, isso mesmo, até mesmo um patrimônio. Aí na página 63, você pode observar no seu livro e aqui na telinha essa imagem. Nesta imagem, que lugar as crianças estão visitando? Já pensou? Ok. Você já visitou algum lugar na cidade onde há objetos antigos que não são mais usados? Sim ou não? Por que existem esses lugares? Por que existem lugares assim? Bom, essas crianças estão visitando um museu. Isso mesmo. Se você teve o privilégio de visitar um museu, parabéns, muito bem. Se você ainda não teve, não perca a oportunidade. Mas o que é museu? Os museus, segundo o Estatuto do Conselho Internacional de Museus, o ICOM, o museu é uma instituição sem fins lucrativos aberta ao público, que está a serviço da comunidade e de seu desenvolvimento. Sim, por meio dele é possível adquirir, conversar, comunicar e exibir o patrimônio tangível e intangível da comunidade. Patrimônio tangível e intangível? O que é isso, tia? Patrimônio tangível e patrimônio intangível são tipos de patrimônio. Sim, patrimônio tangível são patrimônio material, como objetos de cultura material, como móveis, obras de arte, roupas, prédios e etc. Considerados bens culturais que as comunidades desejam conservar. Agora, o patrimônio intangível é um patrimônio imaterial. Saberes,
modos de fazer, forma de expressão, celebrações, festas e danças populares, lendas, músicas, costumes e outras tradições que se deseja preservar. Vocês sabiam que os museus históricos são considerados os mais antigos e costumam expor objetos que pertenceram a pessoas de outras épocas? Sim, observe a imagem do Museu Imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O Museu Imperial é considerado um museu histórico, pois possui em seu acervo diversas peças relativas ao período em que o Brasil foi um império. É localizado, como eu disse, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A construção foi uma das moradias da família real. Você vai dar uma pausa aí no seu vídeo e você vai responder a questão de número 2. Isso mesmo. Observe algumas peças pertencentes ao Museu Imperial e complete o quadro. Você vai completar o quadro com as informações dessas duas imagens que você está observando logo acima. Corrija comigo a sua atividade. Aqui nós iremos comparar os objetos antigamente e os objetos de atualmente. Corrigindo a atividade, nós iremos comparar os objetos de antigamente com os objetos atuais. Primeiro objeto, comua. A comua era uma espécie de vaso sanitário. E atualmente? Atualmente, nós temos vasos sanitários com descarga e encanamento subterrâneo, que leva os dejetos direto à rede de esgoto. O outro objeto é a viatura imperial. A carruagem era um veículo puxado por cavalos para a locomoção do imperador. Hoje em dia, nós temos o quê? Automóveis motorizados. Existem outros tipos de museus especializados em divulgar diferentes aspectos da cultura. São os museus de arte, ciência e tecnologia, comunicação, entre outros. Veja aqui na imagem o Museu Paraense Emílio Goeldi, o mais antigo museu da Amazônia. Esse museu é um dos maiores do Brasil. Dispõe de aproximadamente 4,5 milhões de itens de importância científica e histórica. Suas coleções registram mais de 150 anos de estudos sobre a sociobiodiversidade da região amazônica. Logo aqui abaixo, você vai ver o Museu de Arte de Goiânia. O Museu de Arte de Goiânia foi inaugurado em 1970. É o primeiro museu público municipal de artes plásticas da região Centro-Oeste, sem fins lucrativos e a serviço da sociedade. Além de reunir e abrigar adequadamente as obras do seu acervo, também estimula e divulga a produção artística. Na página 65, nós temos duas perguntas para responder. Aqui onde eu vivo. Você vai pensar e vai responder essas duas perguntas.
Você sabia que os arquivos também são lugares de memória? O Arquivo Histórico Municipal guarda os documentos que contêm informações sobre a história da cidade. Nele, encontramos diferentes tipos de documentos históricos, como, por exemplo, os mapas, testamentos, livros de batismo e casamento, jornais e revistas, documentos familiares, censos populacionais, relatos pessoais, fotografias, cartas, diários, certidões, passaportes e entre outros. Geralmente, os documentos históricos em papel são muito frágeis. Para que eles durem mais tempo, é preciso ter alguns cuidados especiais. Sim, a luz solar, por exemplo, assim como os flashes das máquinas fotográficas, danificam o que está escrito neles. Sim, por isso, o uso das luvas também é importante para evitar que o documento seja alterado por conta da umidade das mãos. Veja que cuidado especial com este material. Veja o exemplo desse antigo documento. Trata-se de um recibo do último soldo, recebido por Joaquim José da Silva Xavier, sim, conhecido como Tiradentes. Esse documento é do ano de 1789, publicado pela revista Nossa História em 2003. Soldo significa salário dos militares. Acompanhe comigo a leitura. Recebi do tesoureiro real Fazenda o senhor J. M. Teotônio Maurício de Miranda Ribeiro, 72.000 réis, importância dos meus saldos vencidos no quarto trimestre do ano de 1788, dos meses de outubro, novembro e dezembro, cujos venci como alferes, que sou da tropa paga, de que é coronel o ilustríssimo e excelentíssimo senhor Visconde de Barbacena, e por ter recebido, passo este somente por mim assignado. Vila Rica, 4 de março de 1789. São 72.000 réis, Joaquim José da Silva Xavier, alferes número 988. A palavra alferes que você está vendo destacada aqui, uma palavra diferente, que significa antigo posto militar, corresponde hoje a segundo tenente. Era a posição, então, de Joaquim José da Silva Xavier. Aqui você pode observar que é um documento considerado histórico, porque nos mostra como as pessoas escreviam, a quantidade de dinheiro que os alferes recebiam, qual era o nome dado ao dinheiro da época e entre outras informações, fatos históricos. Agora você vai responder a atividade da página 67, a questão 3 e a questão 4. Uma ótima atividade. No Você Sabia traz uma curiosidade bem interessante. Você chegou a observar a forma diferente da escrita das palavras de um documento assinado por Tiradentes? Naquela época, em 1789, as pessoas costumavam escrever daquele jeito. Isso mesmo. A paleografia é a ciência que estuda documentos antigos
e procure entender como a escrita foi se modificando ao longo do tempo. A imagem ao lado nos mostra diferentes formas de registrar algumas letras do alfabeto. Veja a maneira que era registrada. Letras bem diferentes, bonitas. Espero que você também capriche na sua caligrafia. Escreva bem bonito. Eu quero te desejar um beijo no coração, bons estudos e até a próxima aula.